Se eu te perguntar agora, quem foi o primeiro médico da história da humanidade, você saberia responder? Não vale falar aquele careca sinistro do filme The Moon com o Brendan Fraser, hein? Tô falando de alguém real. De mais de 4.000 anos atrás. E a chance é grande de você nunca ter ouvido falar dele. O nome? Imhotep. E bicho, o cara não era só médico, não. Ele era tipo o faz-tudo mais absurdo da história do Egito Antigo. Arquiteto, sacerdote, conselheiro do faraó, e sim, o primeiro médico registrado da humanidade. Imhotep viveu por volta de 2600 a.C., durante o reinado do faraó Djoser, lá no coração do Egito Antigo. E aqui já vem o primeiro plot twist. Ele não era um deus. Ele era humano. Mas foi tão fora da curva, que séculos depois, virou basicamente uma divindade da medicina. Agora segura isso. Imhotep é acreditado como o arquiteto da famosa pirâmide de Djoser, a primeira pirâmide em degraus da história. Ou seja, enquanto você tá aí tentando montar um móvel da IKEA, o cara tava literalmente inventando a arquitetura monumental. Mas o que interessa pra gente aqui no Med Tudo é outra parada. A medicina. Existem registros históricos, como o papiro de Edwin Smith, que mostram algo muito à frente do tempo. Nada de magia, nada de espíritos malignos causando doença. O texto descreve lesões, diagnósticos e tratamentos de forma racional, quase clínica. Tipo, se acontecer isso, faça isso. Simples, direto e científico. E muitos historiadores acreditam que esses conhecimentos vêm da escola médica iniciada por Imhotep. Ou seja, o cara pode ter sido o primeiro a tratar medicina como ciência e não como superstição. Ele descrevia ferimentos na cabeça, fraturas, lesões na coluna. E mais importante, ele sabia quando dava para tratar e quando não dava. Isso é absurdo para a época. É basicamente o nascimento do raciocínio clínico. Agora deixa eu te mostrar por que Imhotep não é só o primeiro médico, ele é um divisor de águas na história da medicina. Porque quando a gente olha com mais calma para os registros, principalmente o papiro de Edwin Smith, o que aparece ali é algo muito mais avançado do que parece. Esse papiro, que foi redescoberto no século XIX, é considerado um dos documentos cirúrgicos mais antigos da humanidade. E o mais bizarro, ele descreve cerca de 48 casos clínicos. Casos reais. Organizados de forma quase moderna. Tipo assim, primeiro, o exame do paciente. Depois, o diagnóstico. E por fim, o tratamento. Isso aqui é praticamente o esqueleto do método clínico que a gente usa até hoje. E tem mais. Os casos incluem traumas cranianos, fraturas de ossos, luxações e até lesões na medula espinhal. E não era só descrição vaga, não. Eles analisavam sinais neurológicos. Por exemplo, se o paciente não consegue mover certas partes do corpo, isso indica lesão específica. Isso, bicho, é raciocínio clínico. É observação mais correlação. E tem um detalhe que mostra o quão avançado isso era. Os casos eram classificados em 3 tipos. Uma doença que eu posso tratar. Uma doença que eu posso tentar tratar. Uma doença que não pode ser tratada. Cara, isso é prognóstico. Século XXVI a.C. Agora compara isso com outras práticas da época, que muitas vezes misturavam doença com magia ou punição divina. Aqui não. Aqui tem lógica, tem padrão, tem método. Outro ponto absurdo. O papiro descreve técnicas de imobilização de fraturas, uso de bandagens e até suturas. Ou seja, existia uma noção prática de cirurgia. Nada de cura milagrosa. Era mão na massa mesmo. E embora o papiro em si tenha sido escrito séculos depois, muitos historiadores associam esse conhecimento à tradição iniciada por Imhotep, que viveu no período do faraó Djoser. Agora segura isso aqui, porque é onde a parada fica real. Olha esse trecho clássico do papiro de Edwin Smith. Se examinares um homem com uma ferida aberta na cabeça, penetrando até o osso, e encontrares o crânio fraturado, dirás, uma doença que tratarei. Ponto. Simples. Direto. Clínico. Sem magia. Sem ritual. Sem espíritos. Agora olha outro exemplo ainda mais pesado. Se examinares um homem com uma lesão em suas vértebras do pescoço, e ele não consegue mover seus braços e pernas, dirás, uma doença que não deve ser tratada. Ponto. Cara, isso aqui é brutal. Porque além de descrever uma possível lesão medular, algo que até hoje é gravíssimo, o texto mostra que eles já tinham noção de prognóstico. Eles sabiam reconhecer quando não havia o que fazer. Isso não é só medicina. Isso é raciocínio médico avançado. E percebe o padrão? Sempre começa com, se examinares, ou seja, primeiro vem a observação, depois a interpretação, e só então a decisão. Isso aqui é praticamente a base do método clínico moderno. E muitos historiadores acreditam que esse tipo de abordagem tem raízes na tradição iniciada por Imhotep, lá na época do faraó Djoser, no Egito Antigo. Então quando alguém fala que medicina antiga era só superstição, mostra isso aqui. Porque há mais de 4.000 anos, já tinha gente olhando pro corpo humano com lógica, método e coragem para dizer a verdade, até quando ela não era boa. Se isso não é medicina de verdade, eu não sei o que é. E isso faz sentido. Porque Imhotep não era só médico.
Ele era também um alto sacerdote e um intelectual da corte do Egito Antigo, com acesso a conhecimento, ensino e organização do saber. Ou seja, ele provavelmente não só praticava medicina, mas estruturava o conhecimento médico, criava escola, formava pensamento. E isso muda tudo, porque medicina não nasce só de curar pessoas. Ela nasce de observar, registrar e ensinar. E é exatamente isso que a gente vê aqui. Então, quando a gente fala de Imhotep como o primeiro médico, não é só por romantizar a história. É porque os princípios que aparecem ali, observação clínica, diagnóstico racional, prognóstico e tratamento baseado em evidência prática, são os mesmos pilares que sustentam a medicina até hoje. E pensar que tudo isso começou há mais de 4.000 anos, muda completamente a forma como a gente enxerga a evolução da medicina. E não para por aí. Séculos depois, Imhotep foi literalmente elevado ao status de deus da medicina no Egito. E mais tarde, os gregos associaram ele a Asclepius, o deus da cura. Olha o nível. Um ser humano, sendo comparado a um deus da medicina. Agora para e pensa, enquanto grande parte do mundo ainda explicava a doença como castigo divino, Imhotep já estava observando o corpo humano, testando soluções e registrando conhecimento. Esse cara não só praticou medicina, ele ajudou a fundar o que hoje a gente chama de pensamento médico. E talvez você nunca tenha ouvido falar dele. Mas a medicina que a gente conhece hoje começa aqui, com Imhotep. Então, da próxima vez que alguém falar que medicina moderna é só coisa recente, lembra desse nome. Porque há mais de 4.000 anos, já tinha gente medindo tudo sobre a medicina. Se curtiu esse tipo de história, já segue o canal, manda pra alguém que acha que sabe tudo de medicina. E comenta aqui, você já tinha ouvido falar de Imhotep? Porque aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina.